Legal. Me antecipando. Gravando. Então, Muito bem. hoje, como é o Dia Mundial do Cuidado com a Criação, queria falar um pouquinho, partilhar, né, um pouquinho sobre as nossas experiências, né? Que cada um tem uma experiência rica nessa área, né? E eu acho que durante a pandemia nós tivemos várias experiências ligadas à criação, né? Nos acordamos um pouquinho mais em relação à necessidade de cuidar da criação. E aqui na Inglaterra eu faço parte de um grupo do Eco Church, que é uma organização que começou, eu acho que em Portugal. É um grupo chamado Arrocha, que começou para criar igrejas com mais consciência ecológica, né? E tem até você ganha medalhas de bronze, de prata, de ouro, dependendo de qual ecológica você é como igreja. E a gente já está no bronze e estamos tentando fazer a prata, né? São várias coisas que a gente faz dentro da igreja em relação a isso. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre a Amazônia, porque é uma das áreas no nosso mundo mais afetado pelo desmatamento, pelas mudanças climáticas, e mais importante para a gente como planeta, porque são os pulmões, né, da nossa terra, e é da Amazônia que a gente consegue tanta riqueza, né? Mas antes eu queria que a gente falasse um pouquinho de que é a Amazônia para vocês, né? Quando fala Amazônia, o que pensa? O que imagina quando fala Amazônia? Eu penso no ar que respiramos. É o ar que respiramos. O que mais? Sabe que antigamente, quando eu morava no sul ainda, eu achava que a Amazônia era o maior lugar, era um lugar onde tinha mais mato, onde tinha mais árvores, onde os animais ficavam livres e seguros. E quando começamos a trabalhar com a causa indígena, eu descobri que tinha áreas na Amazônia que era mais devastado que a fronteira do Uruguai com o Brasil. E que os animais estavam em mais perigo com as queimadas do que em qualquer lugar do Goiás. E hoje eu acho que a Amazônia, para mim, é um lugar hoje de maior perigo para o mundo, porque as queimadas estão tomando conta e a gente está vendo que nada está sendo feito, cada vez está aumentando mais e é um costume essa coisa de colocar fogo nas coisas. E nesse lugar nesses lugares onde está a Amazônia e o Centro-Oeste que liga com a Amazônia, é um lugar onde é muito seco, fica muito tempo sem chover e qualquer faísca causa fogo. Qualquer coisa, até um papel de bala exposto ao sol pega fogo. Então, eu acho que o maior perigo hoje na Amazônia é a invasão dos garimpeiros e o fogo. Verdade. Verdade. Que mais pensamos quando pensamos Amazônia? Eu não sei se vocês já falaram, mas eu penso no governo. Esse governo estimula a queimada, estimula matar os povos indígenas. Isso mudou um pouco, né? Mudou muito. É uma judiaria, porque quando a gente vê na televisão, é só carregando aquelas toras, né? Uma destruição total. Além de ver todo aquele comércio de madeira, hoje a gente está vendo a destruição dos animais e também com o fogo ardendo, que eu não sei, já está quase chegando nas casas. Isso aí é uma coisa assim, de muita agressão com a natureza. Um horror isso. Mas um pouco está no centro, na parte urbana. É o que a gente está vendo as notícias hoje. E eu não sei como vão combater, como vão acabar
com o nosso governo do jeito que está, sei lá, cada vez está pior. Eu sempre... Tem uma cumplicidade do governo, né? Tem uma cumplicidade do governo aí. Tem. Cumplicidade, né? Total. É incêndio criminoso mesmo. Verdade. E Eu acho que uma outra coisa que a gente pensa também é quando pensa a Amazônia, pensa água, né? Pensa que lá tem bastante água, que tem bastante alagado, e a gente está vendo que nem os barcos dos pescadores estão conseguindo mais passar por alguns lugares de tanto assoreado que está. E outros estão bem caudalosos, mas estão carregados de mercúrio. Isso aí chega a arrepiar. Tem umas reportagens que dá vontade de chorar do início ao fim, de ver a água em abundância, a água que podia estar servindo os ribeirinhos, aos índios, aos indígenas, que eles não podem nem comer os peixes porque estão todos contaminados. A comida está sendo contaminada lá. Alô? Obrigada. Eu, quando penso na Amazônia, pensei na... Sempre ouvi falar no pulmão do planeta, né? Mas hoje em dia, imagina esse pulmão, um pulmão de um fumante, um pulmão bem comprometido, um pulmão que está agonizando. Verdade. Então... Na realidade, o Paulo vai falar, né? Não, porque do pouco que eu conheço a Amazônia, eu estou aqui há um mês, há um ano eu estou aqui. Eu cheguei aqui para morar definitivamente em agosto do ano passado, né? Então, um ano eu estou aqui. E eu vinha para cá a cada 3, 4 meses, né? No ano anterior. Então, eu não conheço muito, mas o pouco que eu conheço dá para dizer assim, que é da riqueza que é o Amazonas, em todos os aspectos. Né? De água, da fauna, da flora, né? A diversidade cultural dos povos, né? É impressionante o que tem, né, Ruth, de coisa boa, de coisa linda aqui nessa Amazônia, né? E ao mesmo tempo de poucos e de pessoas muito ricas que estão destruindo isso, né? Que usam da mão de obra de pessoas, de pobres, de miseráveis, para destruir. Quem está por trás de toda essa destruição são pessoas muito ricas. Pessoas que compram máquinas de 700, 800, 1 milhão de reais não são pobres, né? Então se luta aqui para a manutenção da vida contra pessoas realmente muito poderosas, latifundiários, né? Tinha um outdoor aqui, a meia quadra de casa aqui na Cesardelo, né? Dos produtores rurais do Marajó defendendo o governo Bolsonaro. Os produtores do Marajó são grileiros. São pessoas que ocuparam a terra da União para plantar arroz. Né? E essas pessoas se dizem patriotas, se dizem defensores disso, daquilo, na verdade são assassinos. Porque eles matam mesmo. Não importa. Mandam matar. A vida vale muito pouco. Né? Que é o bem mais precioso que qualquer um de nós possa ter. Né? E eles fazem isso. Né? E é uma luta assim, quase que é injusta, principalmente quando você tem um governo como esse, né, que está do lado dessas pessoas, né, que se utilizam de índios que perderam o rumo, de índios que nem moram mais em tribos, que moram nas cidades, né, para explorar os próprios índios e para devastar a terra. Né. Mas é uma luta que não pode terminar. Se terminar essa luta, por menor que seja, eles vão tomar conta, vão fazer o que querem. É por isso que é preciso alertar o mundo dos perigos que está se correndo, né, aqui na Amazônia. Né? E os efeitos climáticos agora no centro-oeste, na região, no centro-oeste, né, da seca, das queimadas, tem muito a ver com o desmatamento da Amazônia, da aceleração do desmatamento. Né, porque ele causa um desequilíbrio absurdo no meio ambiente. Isso pode levar a formação de desertos no sul do país, né? A chuvas constantes, alagamentos, a grandes enchentes. O país pode viver o caos na questão climática, né? Isso ser acentuado a partir do tempo. Mas é impressionante que essas pessoas, que esse governo não consegue enxergar isso.
né? Por quê? Porque para eles o dinheiro é tudo e a vida não é nada, né? Infelizmente. Mas a riqueza dessa terra, né, Ruth, é, é maravilhosa. O povo daqui é maravilhoso, é acolhedor, né? Onde quer que a gente vá, né? Eu já fui até, como é que se chama? Ulianópolis, uma vez, né? A gente não foi de novo por conta da pandemia. Eu não fui de novo, né? Mas a gente tem a oportunidade de passar por vários lugares e olha, nesse pequeno pedaço da Amazônia, né, que é enorme, né, dá para perceber o quanto que isso aqui é rico e quanto isso aqui é importante para o Brasil. E é isso que, às vezes, quando a gente imagina a Amazônia, a gente não imagina grandes cidades, né? Mas tem cidades enormes, como Belém, como Manaus, que é linda. Manaus. Aham. Cidades incríveis. Ulianópolis, eu acho que é um exemplo de uma cidade muito afetada pelo desmatamento, né? Isso. Quando eu vou para lá, eu preciso levar oxigênio, porque eu não consigo respirar, não. Né? Além da seca, né? Porque é uma terra extremamente seca, os cavoeiros também, né? Então, sempre fumaça, é horrível. E abandonada, né? Porque foi uma cidade criada, né? Foi explorada e depois quem explorou foi embora e deixou o povo lá, que não pôde mais voltar. Então, até uma cultura e uma identidade é difícil. Mas isso é a Amazônia, né? Tem as grandes cidades, tem a floresta, sim, mas tem as grandes cidades vivendo lado a lado e explorando, né? Explorando a Amazônia, porque o próprio Brasil explora, não é só lá de fora, o próprio Brasil explora. Exatamente. E isso é algo que está sendo resistido, né? Há uma resistência. Eu não participei da Assembleia em si, mas eu estou fazendo parte de um grupo no WhatsApp e a gente troca ideias de como resistir a tudo isso. E é justamente a gente visibilizar o que está acontecendo, porque as pessoas às vezes não percebem os efeitos, né, das suas ações em lugares como a Amazônia. E isso precisa ser divulgado, né? No Brasil e fora, tudo que está acontecendo, né? As tribos que estão sendo dizimados, né? E forçados a deixar a sua terra. Às vezes eles têm agora uma campanha que tem uns povos que têm 3, 4 dias para sair das suas terras, 2.500 famílias, né? E não só o Brasil, né? O Cargill deixou, o Cargill, não sei como pronunciar, deixou o Brasil, disseram, não queremos soja aqui. Aí foram para a Bolívia, estão plantando soja na Bolívia. É a mesma coisa, é a mesma exploração, só estão fazendo em outro país, né? É essa mentalidade que precisa ser mudada. E há certa resistência, alguns povos conseguiram isso. Porque se alguém sabe lidar com a terra e sabe o que é melhor para a terra, são eles. Né? Há milhares de anos vivem na floresta, sabem como funciona o sol, os rios, os ritmos do vento, tudo. Sabem que planta cresce, aonde, quando. Eles sabem tudo. Então, nós precisamos trabalhar juntos. O progresso, né? Às vezes as pessoas falam, mas tem que ter progresso. Mas que progresso? É isso que eu sempre questiono, né? Eu estava pensando em leituras, né, para hoje, e muito quando fala da criação, vão escolhendo leitura de Gênesis, né? Que a gente está aqui para dominar a terra. Mas essa palavra é muito perigosa, né? Essa palavra dominar. Eu acredito que a terra não é para a gente tomar conta e tratar como a gente quiser, mas como Deus nos ensinou. Mas a gente foi comer aquela fruta da sabedoria do bem e do mal, e agora a gente se acha melhor que Deus, né? E era isso que ele queria evitar, né? A gente tem que ter a humildade e reconhecer que Deus é maior. E a sua criação é maior. E a gente foi mandado para cuidar dela e não para dominar. Não para tomar conta para a gente.
né? Não é nossa, é dele. E isso que as pessoas precisam perceber e ter consciência de como as nossas ações afetam o dia a dia. E talvez podemos compartilhar como a gente está agindo, né? Eu tenho entrado em contato com o Yuri, viu, Paulo, lá de Manaus. A gente está tendo um bate-papo e ele está contando a sua experiência em Manaus, né? De como ele está trabalhando com os povos indígenas, com os ribeirinhos, com os quilombolas, né? E como a pandemia tem afetado muito eles, né? Porque o governo vai aproveitando para ir invadindo, enquanto o povo está pensando na pandemia, né? Como aqui o governo está aproveitando para fazer o Brexit e tudo que eles querem, enquanto a gente está olhando o corona, né? Mas o Yuri está muito preocupado, né? Porque a doença tem crescido muito, as pessoas entram com o vírus para dentro da floresta para infectar de propósito, para diminuir, né, a resistência. E está muito complicado. Mas ele diz que se a gente consegue manter contato, divulgar isso aqui na Inglaterra, né, e no Brasil, pode ser que a gente tenha uma resistência, pode ser que a gente tenha mais força. E a gente está tentando construir essa ponte entre a minha paróquia e a comunidade de Manaus. Vamos ver se é uma possibilidade, né? Mas como mais temos agido, né? O que mais podemos fazer para, não só para a Amazônia, mas para o meio ambiente em geral? O que vocês acham? Hoje eu mandei uma fotinha, você viu? Uma foto no grupo? Eu vi. Da Denise com o Nicolas. Isso, então, você sabe que é uma quadra muito linda. É uma quadra aqui de casa. Plantando alguma coisinha. Eles têm a horta, tem bom, desde mirra, lavanda e tudo mais, que nem Noeli, né? Noeli também tem um jardim lindo, né, Noeli? E você também, com certeza. Mas o que me encanta é esse desafio e meta de desenvolver essa consciência do cultivo e do cuidado com a terra e com as plantas. Então, trabalhar não é fácil, diante de uma tecnologia que está avançada e que as crianças vivem, é muito difícil essa luta nossa com tecnologias, é bom, por um lado, ter conhecimento sobre, mas caminhar e educar para esse olhar para o meio ambiente e o cuidado que devemos ter com ele em todos os aspectos, com a água. Então, a gente vive aqui a situação de cuidado com a água, na forma de que lava a louça, na forma de que reutiliza a água da máquina de lavar, tudo é usado, reutilizado, e também o cultivo da terra. E isso eu achei lindo, né? Porque hoje, por incrível que pareça, eu nem me dei conta que hoje é dia 1º de setembro, né? O Dia do Meio Ambiente, e coloquei essa foto. Vamos lá, gente. Até eu botei para o grupo da família, dos filhos aqui. Vamos acordar, gente, que o Nicolas já está plantando. E é porque a geração do futuro, ela precisa dessa educação básica, desde neném. É preciso se aprender que a terra, a semente, precisa ser guardada e plantada. Os meninos plantam a abóbora que comeram. Então, olha, o gesto é uma coisa sagrada, divina. É pisar na terra e saber que dali dessa terra eu posso tirar vida e alimento. E a gente sabe, já falamos em outras reuniões sobre essa questão, o futuro pelos dados que estão colocados aí, o Brasil terá uma fome imensa. E tem terra, mas não existe interesse em educar para o cuidado. E quando a gente fala sobre isso, eu não sei se todas percebem, na questão educacional, quando teve um processo assim de focar nessas questões do pensar sobre o que eu como,
de onde vem, quem cuida, porque quem mais cuida desse alimento e quem mais produz no Brasil são aqueles que estão assentados e aqueles que estão em lugares que foram, vamos assim, ocupados para a sobrevivência e eles produzem. Aqui no Paraná é exemplar esse processo. Então, eu diria assim, começa no pequeno sistema, família, e vai para os grupos já organizados, que são reconhecidos internacionalmente os grupos brasileiros, de organização, de cuidado com a terra e de produção de alimentos. A produção que esse grupo assim, consegue chegar na mesa do povo brasileiro, a gente não tem ideia. Só sentando com eles, em algumas vezes, lá no interior de Cascavel, num assentamento, que a gente fez um encontro de mulheres, e depois hoje a gente visita a panificadora, que também foi um projeto de Oferta Unida, que acabou servindo lá, e hoje o que eles produzem lá, fica encantada com como esse povo produz e se organiza. Então, essas coisas precisam ser, assim, como a Ruth dizia no início, precisa se falar, precisa se colocar, assim, um eco. É possível, sim, não ter fome, desde que se eduque para o cultivo no próprio sistema familiar iniciante. Falei demais, né, Ruth? Eu falo muito. E como isso é saudável também. Eu acho que faz bem para a saúde da gente esse cultivar plantas. Tendo uma horta, tendo um jardim, como a gente se alegra em ver o colorido das flores, como a gente come mais saudável também, porque não tem agrotóxicos. Então, isso tudo é saúde para as pessoas. É muito bom. Eu, desde a minha infância, sempre tive muito isso com a minha avó, com meu pai em casa. A gente plantava milho, mandioca, tinha hortinha, tomate. Então, sempre fez parte da minha família, da minha vida, com as crianças também em casa. Jardim, eu sempre amei cultivar flores. Eu tenho flores de tudo que é jeito, até da Inglaterra eu trouxe flores, quando eu uma vez viajei. Mas não deu certo, né, Ruth? As tulipas, não, o clima era outro, não deu certo. Mas eu gosto disso e faz bem para a gente também, é saudável. Gurias, eu só acho que a gente não pode virar as costas para a Amazônia, né? Eu acho que tudo isso que vocês estão falando é maravilhoso. Eu acho que só o sistema que a gente vive também é difícil, né? Porque quem trabalha 8 horas, 9 horas por dia não consegue se dedicar à terra, né? Mas a Amazônia também, a gente tem que aproveitar essa ponte que a Ruth está fazendo, porque quando a gente ouve os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, ou a Europa, que vão dominar a Amazônia porque os brasileiros não sabem cuidar, a gente fica bravo porque a gente é brasileiro, a Amazônia é brasileira. Mas, por outro lado, deixando no governo do nosso Brasil, é um desastre. Então, eu acho que essa ponte que a Ruth está falando é importante. As duas coisas são importantes. A minha questionamento é para cultivar a terra, né? Por exemplo, quando eu trabalhava, voltava 9, 10 horas de trabalho de casa, o Humberto trabalhava 24 horas, as crianças na faculdade, coisa e tal. E aí chega em casa e aí como que tu vai ter força para cultivar? Então, quando a gente é dona de casa ou trabalha 4 horas por dia, 6 horas por dia, é mais fácil de tu plantar, mas que nem a história de comer, né? Quando que tu vai chegar em casa 10 horas depois e vai fazer lavar uma alface, comer 2 laranjas e tomar vinho e tomar... A gente está vendo uma sociedade horrível que não propicia esse convívio com a natureza, né? Isso aí... Não, depende do gosto, eu acho, também. Eu trabalhei a vida inteira fora, cuidei das crianças, tinha 40 horas, mas como eu gostava, eu molhava minhas violetas, minha casa era cheia de flores, eu queria ter. Aí tu cultiva. Claro, não vou dizer uma horta, plantar lá fora e tal, isso nem todo mundo tem. Mas quando a gente quer ter flor, eu sempre tive dentro de casa vasos
e planto orquídea, planto, quer dizer, faz parte da minha vida. Mas eu também É tenho nesse bastante sentido que eu planta na minha digo. casa. E eu também cuido de Eu casa. acho que essas iniciativas, né, individuais, famílias, etc., são muito boas e são fundamentais, principalmente para conscientizar, né, as pessoas, seu entorno, essa nova geração. Agora, eu acho que nós estamos não podemos parar nisso, né? A coisa é muito mais ampla, né? A Ruth estava falando o que a gente faz, né? Eu acho que a gente tem que caminhar por duas vias. Uma é a divulgação, colocar na mídia, no jornal, na TV, na internet, né? De todo esse descalabro que está acontecendo aqui no Brasil, né? E a segunda frente é a econômica, é fazer com que essas pessoas que importam coisas do Brasil parem de importar. Senão, a gente não vai importar enquanto vocês não cuidarem, não fizerem uma agricultura, né, consciente. Parar, porque esse é o dinheiro, quando mexer no bolso desses empresários daqui do Brasil, entende? Que eles não tiverem para onde exportar, aí eles vão dar uma repensada na vida. É só isso. Se não fizer isso, eles não vão parar, porque eles estão tendo muito lucro com isso tudo. Entende? Então, eu acho que são esses dois caminhos. Divulgação, mídia, né? Eu acho que a Ruth na Inglaterra pode ajudar muito, né? Com contatos aí no exterior. E no Brasil também, a gente colocando, né, com isso, com nossos contatos, né? Com o que for possível. Eu não sei, eu vejo um pouco esses dois caminhos, tá? É a questão dos boicotes, né? Porque se a gente não compra a carne do JBS, por exemplo, eu não vou recuso. Eu já divulguei no meu Face onde eles podem comprar, por exemplo, eu sei as lojas onde consegue a carne. Então, divulga isso, não compra. Se você não compra, aí eles não vendem, eles vão desistir. Mas tem que ter uma resistência, né? Tem que afetar o bolso. Se não afetar o bolso, eles não vão nem ligar. E também, desculpa. Só lembrei também que com a questão da carne, que a Ruth está falando, e muito importante esse boicote que se coloca aí na mídia, que a Luciane traz também, e a questão da água, porque na região da Amazônia se gasta muita água em função da criação de gado e toda a situação é muita água, é muita. Então, não é nem, eu acho que a metade do que nós, seres humanos, usamos, diz que em porcentagens para a criação do gado é usado muita água. Então, se a gente boicota o uso da carne, é uma manifestação, e isso pode ser muito bem divulgado, e boicotar mesmo, saber que realmente... Travou. Oh, que droga. Paralisou. Mas sim, são essas ações, né? Sim, Não, sabe que o Pará é o maior produtor de carne, né, do país. Ultrapassou os estados do Sul. Né, e um dos motivos do maior desmatamento na Amazônia, no Pará, é para a criação de gado. Né, e outra coisa, eu venho da agricultura, né? Eu sou do Instituto Rio Grandense do Arroz, lá no Rio Grande do Sul, estou emprestado para a universidade aqui no Pará. E assim, o que eu entendo, tudo que eu vi quando eu estava lá, né, com relação às manifestações de pessoas de todos os setores, é de que o Brasil não precisa de mais terra para plantar. A terra que o Brasil tem para plantar é mais do que suficiente, até porque a produção ela aumenta a cada ano. Se você pegar o arroz, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o que há 20 anos atrás se produzia menos da metade do que se produz hoje por hectare. A média do Rio Grande do Sul era 4.000 quilos por hectare há 20 anos atrás, hoje é 8.000 quilos por hectare. E tem fazendas no Rio Grande do Sul que chega a ter 14.000 quilos por hectare, por conta das novas técnicas, né, de plantio. Isso vale para o soja, para o feijão, para tudo que é... Ou seja, com a mesma quantidade de terra, se consegue se produzir muito mais com o avanço tecnológico.
né, com as novas técnicas de manejo. Então, o Brasil tem terra suficiente, não precisa devastar a Amazônia. O que está devastando a Amazônia é a ganância mesmo. Né? E pior que a carne do norte, por ser uma região muito quente, né, a carne daqui é muito mais dura, por exemplo, que a carne lá do sul. Né? Você, se quiser comprar carne macia, só no filé mesmo, né, Ruth? Porque é diferente de comprar uma outra carne no sul do país, né? Porque tá clima frio, né? Quanto mais pro frio tu vai, a carne é mais macia é. Mas é uma carne realmente para exportação, tanto que eles enviam e exportam ainda o gado vivo para o Oriente Médio e para outros lugares. Né? E, enfim, a ganância mesmo, né? De poucos, né? Não interessando o que eles estão destruindo. Se tiver que matar índio, eles matam, matar produtor rural pequeno, ribeirinho, eles matam. E seguem a vida deles, infelizmente. Mas é denunciar, é isso aí. Alguns financiadores internacionais reuniram, não sei se vocês viram, com o ministro Guedes, né, e para dizer para ele que, enquanto a Amazônia estiver sendo desmatada desse jeito, não vai ter financiamento, não vai ter investimento no Brasil. Só que isso precisa aumentar. É preciso aumentar, é preciso que haja mais pressão internacional. Eu acho que depois dessa assembleia, como foi uma assembleia internacional, foram todos os países da Amazônia, né? Não só o Brasil, mas Bolívia, Peru, se juntaram para formar um grupo internacional, com o apoio da Europa também. Então, eu acho que com essa força, porque eu li uma vez uma tese sobre isso, sobre uma Amazônia unida, né? Trazendo progresso através dos conhecimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? Porque progresso não é negativo, é quando só para ganhar dinheiro e liderado para pessoas que só querem, né, lucro, que não dá certo, mas é um progresso que respeita a maneira de viver indígena, né, a maneira de viver amazônica, que funciona, que não afeta o meio ambiente, não tem nada errado com isso, né? O progresso é bom. Mas tem que respeitar a região e os povos. Né? Então, eu acho que isso internacionalmente a gente pode fazer. E a gente precisa acreditar que é possível. Porque eu acho que o índice de suicídio é muito alto entre os povos indígenas, porque muitas vezes é um desespero, né? Você não acredita que vai conseguir sair dessa... A palavra é desencanto. Isso. É um desencanto, né? Perde a sua identidade, a sua cultura, é desrespeitado por todo mundo. Né? Então, essa divulgação é muito importante. E a gente tem que se colocar no seu lugar. Uma das coisas palavras que está sendo usado muito nessas assembleias é amazonizar-te, né? É não só pensar na Amazônia como algo separado, mas especialmente quem vive na Amazônia, se sentir amazônida, né? Sou amazônia, né? Se a gente pensa assim, diz isso sou eu, daí a gente começa a sentir mais o que está realmente acontecendo. Porque se a gente sempre pensa que é outra pessoa que está sofrendo, a gente não liga. Mas se coloca num lugar, né? Alguém está invadindo suas terras, dizendo como você deve viver, tirando tudo que você sempre conheceu e dizendo que não é assim que se vai viver agora. Né? Isso é horrível. É de desencantar mesmo. É a barbárie, né? A gente podia criar uma hashtag, né? Amazonas, ou então Amazonas, né? Isso, né? Muito bom. Eu acho que a gente podia pensar em organizar várias iniciativas do que fazer, cada um na sua diocese, cada um na sua casa, cada um na sua paróquia, tudo que a gente poderia fazer dentro dos muros e fora dos muros para a igreja anglicana, né? Onde a gente pode apoiar, onde a gente pode assinar, o que a gente pode divulgar, o que a gente tem que fazer dentro de casa para evitar o desmatamento,
ou nas nossas escolhas de compras, né, de madeira certificada, de carne. Eu acho que a gente podia organizar algum material nesse sentido, na igreja, orientações, né, para as pessoas todas agirem e divulgarem. Não adianta só você defender no WhatsApp, no Instagram. Instagram não muda a realidade, o que muda é a nossa atitude também. Tem a igreja anglicana. Repetir antigos hábitos, né, que a gente fazia. Nossa geração, acho que nós que estamos aqui somos muito responsáveis pelo desmatamento, né, e pelo consumismo excessivo, e que outras gerações possam já vir diferente, comprometidas. Sabe que a nossa igreja ela tem uma comissão internacional, né, sobre o meio ambiente. Eu vou perguntar para a Mari, porque colocaram a Mari agora para participar, para ser membro efetivo, por estar na Amazônia. Eu não sei porque, com a pandemia, muita coisa paralisou, outras viraram prioridade. Eu vou perguntar para ela se já teve reunião, o que está acontecendo, né? Inclusive, esse encontro, eu queria que ela participasse de um encontro a respeito, mas foi cancelado. Ia ser lá em maio, né? Eu vou perguntar para ela como é que está isso, porque daí envolve bispos e pessoas da igreja do mundo todo, né? Existe a rede? Um espaço interessante, né? É uma rede, né? Do meio ambiente. A anglicana é do meio ambiente, existe, mas eu acho que a gente não divulga esses materiais aqui, eles têm, né? Não, até porque ela foi indicada por Cantuária e entrou agora esse ano, né? Eu não sei o que teve, se tem... Vai ter uma live, não vai ter esse fim de semana sobre o amazonizar-se com o Paulo Etti? O Paulo Etti está Diocese de Brasília. Eu estou procurando aqui. Então vai ter uma live, uma coisa assim, o questionamento, formação. Ele vai estar lá para responder, formação, de formação. Isso, de formação. A gente vai participar aqui do Diocese, porque nós temos um grupo de formação. Estamos convidados. Eu falo isso porque como eu estou fora do grupo do Diocese, eu sei porque eu participo do grupo lá da Diocese de Brasília, então as informações vêm naquele grupo lá. E aí tem o CEBI, tem o Focolare, que são estaduais ou coisa assim, a gente tem partilhado essa preocupação também, né? E tivemos Você é uma mulher articulada, né? Você é uma mulher articulada, né? Naquela desocupação lá, naquela tomada de posse lá em Minas. Foi. Né? Nós violenta. Quisemos até comprar o café para ajudar e ficou muito difícil de comprar o café e resolvemos fazer, então, a cada quilo de café, R$10 era para... R$1 era para refazerem a escola que a polícia botou fogo, né? Que era a escola das crianças lá do assentamento. Então, nós resolvemos, que já que era assim, a gente não podia comprar o café, cada um depositava os R$10 e mandava só para a escola mesmo. Então, já tem um grupo aqui que está fazendo essa coleta desse dinheiro e mandando para o endereço lá que eles nos deram para ajudar no refazer a escola das crianças. São coisas pequenas, mas que a gente tem que começar, né? Sim. Exato, mas eu acho que você... Manda para nós essa conta. Manda. Você percebe... Eu ponho no grupo aí, Certo. Tá? A Ruth está nos estimulando a pensar em micro e macro, porque pensem que a Amazônia em si, ela é toda nossa responsabilidade e foco, como trazia a Thaís, acho que isso é fundamental, mas, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento da consciência tem que começar, além dos pequenos sistemas familiares, também nos sistemas das comunidades. E é isso que a Ana Mari e o Paulo falavam agora. É necessário que a gente se organize para que a Igreja Nacional, a partir de comissões, de materiais que vão sendo preparados, a gente possa ser esse foco também de divulgação e envolvimento de grupos nessa consciência, nova consciência em relação à Amazônia. Eu acho que é fundamental, Ruth, o que você está nos trazendo como sentido e essa inversão que fizemos daquilo que Deus nos colocou nas mãos, né? A criação. Incrível. Realmente, eu espero
é difícil, né? Eu tentei começar um grupo ecológico aqui, né? E eles realmente querem esse contato com a Amazônia. E, na verdade, parte do Eco Church, né? A Igreja Ecológica, é de ter um contato na Amazônia, né? Então, eles querem esse medalha de ouro, então eles têm que manter esse contato. É um incentivo, porque muitas pessoas dizem, mas eu não sou ativista, eu só quero orar, eu só quero fazer isso. Eu disse, sim, mas é a criação, nós não podemos simplesmente ser passivos e deixar acontecer, nós precisamos fazer parte. Claro, a gente não pode fazer tudo, né? Eles dizem para mim, não, mas isso é importante para você que morou lá. Não, é importante para o mundo, a gente precisa da Amazônia, não sou só eu. Minha nossa. Mas é uma questão de educação, né? Viu, Ruth? É interessante que você tenha coisas bem atuais do que está acontecendo agora. Eu acho que o Paulo está mais próximo aí da Amazônia e tem acesso a esse material também, de te manter informado de tudo que é de novo que está acontecendo na Amazônia. Inclusive eu acho que o Paulo, não sei se foi o Paulo que colocou lá, mas no grupo do Abraço Negro, colocaram lá do Rio Abacaxi, é uma coisa assim, que estavam o governo mandou uma polícia federal para lá que estava matando os ribeirinhos 3x4. Então, agora teve uma intervenção e parece que agora vai melhorar. Pelo menos a promessa é que vai melhorar e teve uma intervenção do federal agora. Mas é bem lá em cima, bem lá nos ribeirinhos, estão matando, estão largando nos rios, estão desaparecendo com gente, tudo por causa da terra. Né? Eu acho que é em Roraima. Fora os índios, né? Mato Grosso ou Roraima, uma coisa assim. Que estão morrendo. Exato, aí tem que ter organizações internacionais também, como a Anistia Internacional, que poderiam defender, porque se bota um pouco no trombone, aí eles vão ter que recuar um pouquinho, né? Tem que fazer Então, a gente percebe assim que a Vera está quietinha aí entre os nossos participantes, até ouvimos a Marilena, a Vera ainda não falou, não sei se ela está conectada, mas eu lembrei das questões históricas também, Ruth. Opa! A Vera, olha só, e eu pensei nas questões históricas, que elas são muito fortes, né, Vera, porque nos trazem, assim, se a gente for estudar um pouquinho de como foi todo o processo vamos assim, de ampliação das igrejas, elas entraram assim como entraram também os mercantilistas e capitalistas, fazendo também exploração, me parece. Se a gente olhar sobre o lado histórico, sem preocupação dessa consciência que hoje a gente está falando, né? Uma consciência muito desde as pequenas coisas às amplas e complexas. E aí eu penso na situação de saúde, e a gente tem lembrado aqui no grupo da própria Suzana, e eu lembro a Suzana passando por essa dificuldade de saúde, que é consequência de quê? Do inconsequente uso de agrotóxicos e outras coisas mais, dos quais nós assimilamos, comemos, nem temos consciência, nem percebemos que isso está lá, e que se conecta com todo um sistema imunológico do nosso corpo, e que a gente não consegue, muitas vezes, avançar e superar. E quando a gente entra para essa área aí do cuidado com a vida, com o próprio corpo, a gente lembra que é preciso, né, fazer essa consciência também histórica que nós tivemos de que a forma como os missionários e toda a história da igreja, ela veio de uma forma tão avassaladora que não... Será que eu estou errada? E a minha pergunta é essa. Será que nós também não somos parte, não temos que ter essa culpa também de que descuidamos dos processos de cuidado com a vida? E nos processos missionários, nós esquecemos da vida e do cultivo da terra e fomos mais para o litúrgico, para a criação de comunidades, para isso, para aquilo, e desfocamos. Eu estou provocando, tá bom? Se eu estiver errada, pode falar, Vera aí, que é a nossa historiadora.
A historiadora hoje está meio variada. Mas eu não falei antes, porque eu estou ouvindo muito cortado. Eu quase não consigo perceber entendi. o envolvimento inteiro do pensamento. E Entendi. muitas aqui está ventando muito aqui em Porto Alegre. Não sei se isso tem a ver com essa situação de comunicação, mas realmente está bem difícil. Hoje eu perdi o som várias vezes, inclusive tive que reconectar de novo. Mas independente disso, muitas coisas que vocês falaram eram coisas que eventualmente eu estaria pensando em dizer, mas na medida em que vocês falaram, eu não quis repetir. Mas eu vou dar algumas ideias soltas, assim, do que eu fui pensando no transcorrer da experiência. Por exemplo, com relação ao que a Thaís falou, do que eu pude entender. Me parece que a gente não pode, como pessoa humana, com as limitações que nós temos, não podemos assumir todos os encargos e compromissos. A Maria Helena disse que isso tem a ver um pouco com a inclinação da gente, com a vocação da gente. Eu acho que tem. Então, por exemplo, o cuidado com a terra, com as plantas, com as coisas, isso tudo tem a ver um pouco com a nossa própria maneira de ser pessoal. Mas, por outro lado, o que eu acho que não tem a ver, não pode ter a ver com a nossa inclinação, é o processo de conscientização, que esse sim, todos nós, homens e mulheres, podemos e devemos ter. Porque a conscientização tem a ver com a nossa experiência intelectual, com a nossa formação, com as nossas capacidades intelectuais. E, para isso, nós estamos praticamente prontos, né? Deus nos fez com todas as potencialidades. Então, eu acho que ter consciência dessas realidades difíceis, isso sim é nossa obrigação. E, a partir daí, poder participar, poder dar testemunho, poder integrar movimentos, é uma coisa assim que realmente pode fazer parte da nossa vida, tenhamos tempo para isso ou não. Porque quando a gente quer, a gente sempre arranja um tempo para fazer alguma coisa que nós gostamos. Então, o engajamento, a conscientização é uma obrigação nossa. Trabalhar a terra, nem sempre. Se a gente está muito ocupado durante o dia, realmente a gente chega cansado de noite. Tem tudo isso. Mas, assim, a participação da conscientização, essa eu acho vital para todos nós. Com relação à questão da missão da igreja, que a Carmen colocou agora, os conceitos de missão na igreja variaram muito. No século XIX, por exemplo, que houve uma grande expansão missionária no mundo inteiro, inclusive para nós aqui no Brasil, o conceito antropológico de homem era um. Na época pensava-se, Europa e Estados Unidos têm todos os referenciais para cristianizar, evangelizar e tem a obrigação de projetar os seus modelos de fé e de igreja. E isso foi o que aconteceu. Aconteceu conosco aqui no Brasil e aconteceu também em outras partes do mundo. Então, nós nos tornamos modelos daqueles que nos modelaram, digamos assim. Então, até que a gente evoluísse para uma nova conscientização, que hoje, graças a Deus, nós estamos tendo, nós não utilizamos só o conhecimento da igreja, nós utilizamos o conhecimento da ciência em geral, da antropologia em particular, e tudo isso faz com que a gente vá evoluindo. E nessa evolução, a gente evolui os modelos de igreja também. Então, hoje, nós estamos muito mais conscientes da maneira como nós devemos agir,
do que no século XIX ou até, digamos assim, uma boa parte do século XX. Então, eu acho que nós hoje somos muito mais privilegiados, mas pelo fato de sermos privilegiados, somos mais responsáveis também. Então, aquilo que a Carmen colocou, será que nós não temos responsabilidade? Temos, em parte, mas temos, porque nós não podemos mais repetir esses modelos. Quando nós vamos fazer missão hoje da igreja, nós temos que fazer em modelos novos. E eu acho que a igreja está, na medida do possível, tentando se atualizar e se instrumentalizar. Isso é fácil? Não, nem um pouquinho. E nós, no nosso trato diário com as pessoas da igreja e também com as pessoas da própria comunidade onde a gente vive, a gente vai ter momentos de discordância, que vamos encontrar pessoas que pensam diferente de nós. E há uma expressão que eu gosto, ela se chama paciência histórica. Acho que nós temos que ter um pouco de paciência histórica, não para tentar impor, porque ninguém aceita nada por imposição, mas nós temos que conquistar. Como se faz isso? Eu não tenho uma receita pronta para isso. Mas eu acho que com a nossa sensibilidade, com o nosso conhecimento, com a nossa simpatia, com a nossa percepção do ser humano, do divino, eu acho que a gente vai conseguindo ajeitar essas coisas. Agora, existem também as nossas convicções pessoais, que a gente também não pode deixar totalmente de lado, senão a gente perde a nossa identidade. Mas, eu não sei, talvez eu esteja até viajando na maionese, como diz o outro, mas eu acho que tudo um pouco por aí. E a questão da Amazônia está muito dentro disso também. Eu, digamos, há 30 ou 40 anos atrás, eu não tinha noção do que era a Amazônia, da noção que eu tenho hoje, se eu for compará-la. Não tinha. Mas eu fui aprendendo com o tempo, porque eu me interessei. Eu tenho que ter também uma atitude de simpatia para com essas realidades. Eu não posso fechar para isso, mas eu tenho obrigação de evoluir, né? Eu sei que eu sou super deficiente, que vocês estão 10 mil milhas acima de mim, mas eu acho que não, essa não. Você foi ótima, minha nossa. Eu queria provocar a historiadora. Nós vamos querer mais, viu? Foi muito bom, Vera. Que legal, quando hein? Eu vejo Valeu. A Carmen falando sobre cuidado com os netos, eu pensei cá comigo na hora, puxa, e daí eu estou desleixando meu neto. Meu neto é muito voltado para a tecnologia. Então, eu estou esperando terminar essa pandemia, porque eu vou dar uma dose de natureza, de naturalidade para ele deixar um pouco aquele computador, que eu tenho pavor daquilo. Eu vou investir firmemente nesse aspecto. Quem sabe uma sugestão aqui, Vera, já sai direto agora. A partir dessa reunião com a Ruth, você já vai sugerindo. Já vai dando uma receitinha para ele. Começar a cultivar lá na sua sacada alguma coisa. No terreno da diocese, Vera, aqui no terreno da diocese, da Ascensão... Como? Não, sim, eu estou brincando contigo também. Quando passar a pandemia, aqui no terreno da diocese, da Ascensão, tem um monte de espaço para nós plantar. Vamos fazer uma Boa, boa. Do prédio. Mas sabe uma coisa? Luciene? Sábado, a gente pode plantar ali. Muito bem. O que a Vera falou. Mas uma coisa que eu queria acrescentar aqui, eu sei que vocês têm noção, vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu sei que vocês têm noção que o presidente, né, o Bolsonaro, ele é aqui do Rio de Janeiro.
E ele é da milícia do Rio de Janeiro, ele é um miliciano. E o modelo de transações da milícia é pela força. É pela força, é matando, é excluindo, é exterminando. Esse é o modelo da milícia, né, que funciona. A gente convive com isso aqui no Rio de Janeiro. O prefeito aqui da cidade agora, não sei se vocês viram isso na notícia, o prefeito contratou mais de 300 pessoas, contratados, pagos pela prefeitura, para agir como miliciano nas portas dos hospitais. Eles ficam nas portas dos hospitais para evitar que as pessoas façam queixa da prefeitura. Então, ninguém nunca mais ouviu falar da prefeitura, parece que estava tudo. A prefeitura estava mil maravilhas, os hospitais estavam tudo, não tinha uma queixa. Por quê? Porque está com essa tropa. E é assim que eles funcionam. Então, esse é o modelo. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque como lidar com isso? Como lidar com esse modelo de truculência? Cerceamento. Entende? Tem um cerceamento das coisas. Como? É pelo medo. Como? Pelo medo, né? Pelo medo, as pessoas ficam com medo, é pelo medo. pela intimidação e pela morte, né? As pessoas morrem. As pessoas morrem e aí não querem morrer, aí recuam. Então, eu não sei como lidar com isso, porque está complicado isso. Eu não sei aí em vocês, mas nesses estados, mas aqui no Rio de Janeiro, a coisa está muito séria com isso, entende? Mas eu acho que é o modelo do Brasil, eu acho que é o modelo que ele está usando para a Amazônia, entende? É esse Amazônia de extermínio, de truculência, e de levar vantagens, né? E de ganhar, né, espaço, poder, né? Enfim. Uma das técnicas é colocar gente que não entende nada de nada. Tipo, na agricultura põe quem não entende nada, na saúde põe quem não entende nada. E assim, Ele colocou um veterinário. Colocaram veterinário agora. Sim. Veterinário. Sabe que eu sou bastante, assim, tenho muita fé naquilo que a educação pode fazer. E eu acredito nesse processo, assim, muito fortemente. E já participei, assim, de organização político-pedagógica muito intencionalizada para a vida, junto às franciscanas. E isso tem efeito, e isso tem resultado no momento em que você prioriza essas competências junto com as crianças e elas sabem o que estão desenvolvendo. E era muito voltado para o cuidado com a natureza. Então, a gente percebia essa mudança e mudava a família também. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que as alternativas, assim, futuras, poderão mudar se nós, na base, fizermos o processo. Talvez a gente não mude essas cabeças doidas políticas que estão aí, e essas coisas horrorosas, como trazia a Luciene, que estão acontecendo, mas como o menino que criou o vento. Vocês imaginem aquela criança, vocês já assistiram o filme, né? Com certeza, o menino que criou o vento. No meio da pior das situações de vida, de deserto, de tudo, ele partiu do processo de construção do conhecimento. E essa construção se deu por força de autonomia pessoal, no meio da luta. Isso é possível. Claro que como que a gente vai fazer isso? Como igreja, a gente tem uma grande força. Temos, porque, queira ou não, as escolas, teve um projeto nacional, quando estava o Haddad, não sei se vocês lembram, que foi um projeto nacional que o CONIC incentivou. Quem de vocês conheceu esse projeto? Eu conheci. Alguns conheceram? Eu conheci. E esse projeto, a gente foi, quando ele ministro, a gente foi lá no gabinete dele, ele incentivou as igrejas a construírem um processo educacional e envolver as escolas nas redondezas das igrejas. E isso foi um incentivo
fantástico. A gente produziu uma cartilha que foi desenhada pelo Giraldo, e essa cartilha chegou na mão de muitas pessoas. Teve pessoas que não deram bola na igreja, porque acharam que isso não é função da igreja, né? Que a igreja tem que celebrar, tem que pregar, tem que orar, mas não tem que se envolver com escolas. E nós tínhamos escolas, assim, muito próximas da gente, a gente começou os processos assim, mas o incentivo não foi grande e há um bloqueio quanto a isso. E era um desafio que ele disse assim, sabe o que ele disse para a gente na mesa do ministro da Educação? Eu aprendi com os meus pais luteranos que a mudança começa na mesa da nossa casa. A mudança começa na mesa. Se eu tenho essa convicção sobre educação, é porque começou na mesa da minha casa, pensando nas pessoas que fizeram que plantaram este alimento. Então, eu acredito muito nessas pequenas coisas e sinto assim que é possível criar pequenas coisas, simples coisas, como a Inamar estava falando, que documentos que a gente pode criar, que possam trazer, assim, pequenos, como que a gente diria aquela palavrinha assim, como se fossem sementinhas, que cada família, que cada comunidade, que cada diocese, e a gente começar a divulgar isso nas escolas, nas nossas redondezas, consciência, não importa o governo que tiver, não importa as lideranças que tiverem forem contrárias, mas a nossa sementinha de cuidado com o meio ambiente, com a Amazônia, de certa forma, porque nós vamos estar trazendo esse nível de consciência, eu acredito nisso, é uma esperança que eu tenho, sim, e eu trago isso como sugestão. Então, alguém quer falar, eu vi. Com certeza. Thaís está falando, mas não estou ouvindo, Thaís. Está mudada, está mudo. Não, é bem que a Carmen mesmo já falou bem, que a gente pode fazer ações micro e ações macro, né? Essas ações comunitárias, a gente também tem que fazer, é muito importante, como tu disse, tem que ter uma sementinha nas crianças, elas vão dar uma coisa macro, que é a questão, que nós já conversamos sobre a Amazônia, os boicotes e divulgação, né? Essas outras coisas. Eu acho que as duas coisas são importantes, têm mesmo peso, eu acho. Também acho. Tem que ser paralelas, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Luciene. Luciene, hoje de manhã eu vi um relato que diz que o prefeito do Rio está montando milícias nas portas dos hospitais do Rio de Janeiro para... E essas milícias são formadas por funcionários públicos federais pagos pelo governo para desestimular as pessoas a fazerem críticas à situação da saúde no Rio de Janeiro. É verdade isso? Ouviste falar sobre isso? É verdade. Não é Fiquei horrorizada. Não é só para desestimular, não. Eles são truculentos, eles agridem os jornalistas. Isso, exatamente. Eles impedem a palavra, eles ameaçam bater, entende? Não é uma coisa delicada, não, é bem truculenta. E eles não são servidores efetivos, né? Eles não são servidores efetivos. Não, eles são cargo de confiança. Cargo de confiança. Políticos. Não são funcionários? Não, é servidor... É servidor, mas é cargo de confiança. Não são concursados. Não são concursados, são aqueles que ele nomeia. Ou seja, são cabo eleitoral, né? Tudo da Igreja Universal. E se o prefeito... E tudo da Igreja Universal. Tudo da Igreja Universal. Se o prefeito perder, eles perdem o emprego. Entendeu? Então, eles estão aqui para lutar não pelo município do Rio, eles estão ali para lutar pelos seus cargos, pelo seu trabalho, pelo prefeito, para manter por tabela pelo Crivella. Pelo Crivella, exatamente. Se o Crivella cai, por tabela por ele. A gente está desesperado com isso, porque o Crivella está aliado ao Bolsonaro, agora o nosso governador também, né? Foi
foi afastado e ele não valia nada, né? Um cara que não vale nada, realmente. Mas o que entrou agora é aliado do presidente, né? Lá do Bolsonaro. Então, a gente está com um bolsonarismo forte aqui, tanto no Estado quanto na prefeitura. Isso é desesperador. A fome, a vontade de comer. Sem querer, eu mudei o rumo da prosa. Mas eu queria dizer mais uma outra coisa só. Eu, outro dia, ouvindo um programa sobre denúncias, eu ouvi uma pessoa dizendo que atualmente no Brasil, para a gente ter força ou ter representatividade em qualquer denúncia ou em qualquer atitude de protesto que a gente deseje tomar, que a gente deve procurar o Ministério Público, ou federal ou estadual. Não sei se também o Ministério Público está com toda essa bola, né, de poder assumir milhões de causas no Brasil, mas era uma orientação que estava sendo dada. Porque outro dia, ontem ou não lembro bem, nós estávamos conversando sobre o Bolsonaro, Damares, etc., né? E eu me lembro que a Mari e a Carmen, até elas foram bem categóricas, no sentido de que nós poderíamos fazer alguma coisa para tirar essa ministra, por exemplo. Então, eu acho assim, que talvez uma denúncia escrita ao Ministério Público pudesse começar um caminho de desaparelhar essa gente toda do governo. Não sei. É só uma ideia que me ocorreu agora. É muita coisa que Porque às precisa... vezes a gente não sabe para quem vai apelar. Essas mulheres aqui pensam muito, viu, Ruth? É verdade. Não, nem te deixar, as mulheres e os homens, né, Paulo? Desculpe aí, os homens também, né? E o Lázaro estava dizendo para mim que não pôde participar, mas ele está conectado com a gente, com certeza vai assistir depois, viu? Eu queria falar, eu gostei muito que a Vera falou sobre a questão da paciência histórica. Eu Ela gostei. trouxe algo muito interessante. Eu vou acrescentar outra paciência, a paciência pedagógica, que a gente precisa ter também, né? Das igrejas, Eu fico nas com essa relações. pedagógica. Todas. A gente precisa de muita paciência, né? Muita, muita. E a gente, nós somos uma igreja pequena, né? Poucas pessoas, com tarefas imensas, né? Nessa questão do Ministério Público. Uhum. Interessante, é uma boa ideia. O importante é que elas sejam levadas, né? E que sigam adiante. Talvez a gente não tenha força, mas se agrupando com essas instituições brasileiras de mais poder, a gente consegue alguma coisa. Sim, com certeza. Alguém tem que começar. Eu gostaria, assim, ó. Nossa. Vocês estavam falando. Sim. Tudo isso eu estava pensando enquanto eu estava quieta. Nossa, a reunião está tão gostosa, assim, eu acho que foi uma participação tão intensa de todos, e eu penso que o próximo poderíamos, já que o Paulo trouxe a paciência histórica, quem sabe a gente parte para uma próxima reflexão com a questão histórica. O que vocês acham da nossa próxima reunião? Dar continuidade a esse processo pensando nas questões históricas? E já fica o desafio, agradecendo a Ruth, porque nós temos aqui 16h30. Eu diria assim, ó, para nós ficaríamos até às 18 horas, que está muito gostoso. Acho que a gente deveria dar uma passada aqui, quem gostaria de falar, e a Ruth também poder fazer seu fechamento, para que a Luciane, que tem que sair daqui a pouco, não é, Luciane? Tem um compromisso, e a gente já trazer umas pistas para as próximas reuniões, e eu traria que essa paciência histórica seria uma questão bem bacana da gente poder trabalhar também essa consciência, né, para nos ajudar nessas pequenas sementinhas aí que podem ser lançadas para o nosso trabalho de consciência com a Amazônia. E aí, Ruth, estamos com você e mais alguém que deseja falar. Então, eu acho que foi muito produtivo na nossa reunião. Eu acho que realmente é isso que a gente precisa fazer, tomar umas atitudes, né, realmente em relação à Amazônia. E
botar a boca no trombone internacionalmente, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Em relação, eu só queria comentar na relação, a Vera falou de como a gente ser igreja, né? Mudar esse modelo. A minha experiência na Amazônia foi justamente isso, ser um outro modelo de igreja, onde a gente pratica a escuta ativa, onde a gente ouve o povo e depois age, né? Ouvir, julgar e agir, né? Aquela coisa. Agir só no final. E isso aconteceu em Gurupá com os quilombolas. E me lembro, numa entrevista que eu fiz com o seu Duca Castro, ele falou, a pessoa perguntou, por que você quis ser anglicano? Ele disse, sabe por quê? Meus ancestrais foram obrigados a aceitar a religião cristã. Tiraram toda a sua identidade, a sua religião, os seus costumes e forçaram uma religião neles. E foi um terror. Mas a igreja anglicana vem para cá sem nem quiser falar na igreja. Vieram para cá para nos apoiar na situação difícil que a gente estava. E não falou na igreja, simplesmente estava onde a gente estava na nossa luta. Por isso eu quero ser anglicano. Porque para ele, é isso que foi importante. A solidariedade, independente da sua religião, do seu crença, independente de tudo. Estar do lado do outro. E eu acho que é uma maneira de ser igreja. E é o que tem acontecido na Amazônia. Mesma coisa em Ulianópolis. Mesma coisa agora em Manaus, com Yuri e Gilson. Né? Eles estão onde as pessoas estão, nas suas lutas, no seu dia a dia. A liturgia vem depois. A liturgia é termômetro do que a gente faz na comunidade. Não pode ser do outro lado. A liturgia determinando, né? A liturgia é resultado. Né? Então, era só isso que eu queria falar. Muito bom, Ruth. Muito bom. Gostei que você disse, liturgia é resultado. É a vida que se coloca em celebração, né? Se não houver esse processo, não tem liturgia. Não tem liturgia. É triste quando a gente reconhece, às vezes, que em alguns momentos a gente não vive liturgia. É emocionante até o que você disse. Liturgia é resultado de um processo de vida. Que bom que a gente pode ouvir, e eu acho que sim, você nos trouxe coisas assim muito fortes, e seria muito bom, que bom que a Inamar está gravando, porque eu nem pude registrar aqui algumas coisas bem importantes que foram. Fechou o microfone. Abre o microfone. Então, até... cortou onde? Quando eu disse... Que a Inamar está gravando, que bom, porque tem coisas muito importantes que foram ditas, sugestões, e agora esse final aí que a Ruth nos traz, assim, que foi fantástico, né? Que liturgia é vida, e ela é resultado de um processo. Isso é pedagógico também, né? Se nós não focarmos nessas questões, a gente acaba também não trazendo o Cristo, tá? O Cristo fica longe da liturgia, e acho que aqui nós tivemos essa grande inspiração, né? Inspiradora inspiração, de perceber, quando eu lembro do Rio Solimões, agora falando na Amazônia, quando você passa Solimões e Negro, né? E aí você toca naquelas diferentes tonalidades e sensações de calor na água. É uma coisa que não tem explicação, a emoção que sentimos. E viver a Amazônia assim no nosso coração, para mim foi uma grande experiência quando eu estive aí, né, em Manaus, trabalhando em empreendedorismo, que era um foco do trabalho onde eu fazia, e aí eu fui visitar. E essa emoção, quando eu falo, eu sinto algo muito forte, porque é uma natureza que exige respeito. E acho que a partir disso nós precisamos tomar atitudes e fazer a diferença, como um pequeno grupo, mas que está querendo também mostrar a cara no sentido junto com a igreja, nessa expressão de confiança, que é possível mudar, que é possível melhorar e que nós temos futuro.
e que é isso aí. Então, se alguém mais quiser também falar. A Oi, Ruth querida. está aí ainda? A Ruth está presente ainda? Está? Sim. A Ruth? Uhum. Pergunta para ela que Sim. horas são agora na Inglaterra, por favor. Que horas são agora lá? Ah, agora são 8h30. Só para eu saber a diferença de fuso horário. Tá na hora da janta. São 4 Quanto? horas Que de horas? Que diferença. horas são? 8h30. Mas eu acho 8h30. A hora da janta. 4 horas. É, tô com fome. 4 horas, então. Eu acho que a gente pode ser um pequeno grupo, mas é um grupo de liderança, né? Quem está nativo ainda, né? Tem uma liderança grande aí por trás, né? Tem várias, né? Sei lá, igrejas, etc, etc. Eu acho que tomara que a gente não deixe esse assunto morrer aqui, né? Que a gente possa ver como é que a gente pode, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode se organizar, né? Sem pensar em grandes projetos, mas ver o que a gente pode fazer, porque com certeza a gente pode fazer alguma coisa. Entende? Então, eu acho que nós, esse grupo aqui, né? Como é que é? Humanidade Sábia. sábia? Mais ou menos. Então, que a gente não deixe isso perder, que a gente pense, né? O que a gente pode fazer, né? Muito também nessa linha da divulgação, né? Da divulgação. Falar, mostrar, né? Para ver se a gente consegue alguma coisa, né? Entende? Tomara que esse gente, assunto não pare aqui. a rede anglicana do meio ambiente decretou de 1º de setembro a 4 de outubro o tempo da criação e pediu para todo mundo fazer eventos. Então, com a autorização de vocês, com a nossa gravação de hoje, vou enviar esse evento para a rede anglicana. A gente hoje falou, né? A gente falou tanto da nossa... Parabéns, Muito bom. Vamos mandar para eles Parabéns. o nosso vídeo, vamos abanar agora, encerrar a gravação e seguir com algumas coisas pessoais. Vamos encerrar só a gravação. Podia bater uma foto. Bater uma foto aí ainda de hoje, viu? Ainda hoje tem às 20 horas na Catedral, tem uma live. É uma live desse dia de hoje. Eu vou mandar no grupo lá. Tem uma oração hoje, é interreligioso. Eu vou mandar no grupo aí o convite. Maravilha. Muito bom.